Segundo estudos, mais de 1 bilhão lá de pessoas têm problema na tireoide. Muita gente. E assim, pra gente entender um pouquinho, Guilherme, qual que é a função da tireoide no nosso corpo? Cara, excelente, né? Se a gente pegar e abrir aqui um livro de fisiologia na parte tireoidiana, tenho certeza que a gente ficaria horas aqui dissecando tudo que ela faz, né? Eu sempre gosto de falar uma informação que uma vez eu me deparei lendo um artigo que ele fala o seguinte, que toda célula do nosso corpo responde ao hormônio tireoidiano. Então, quando a gente interpreta essa informação, a gente entende que os efeitos desses hormônios são muito plurais. Então, eles regulam desde uma função intestinal até o gasto de caloria do corpo, o controle de temperatura. Então, as funções elas são muitíssimo plurais, essencialmente regula o corpo inteiro. Uma tireoide disfuncional, ela pode ser disfuncional porque ela produz muito ou pouco hormônio, né? Num contexto de muito hormônio, a gente atribui um nome de hipertireoidismo, e num contexto de pouco hormônio, hipotireoidismo, né? Então, basicamente seriam esses os dois grandes grupos. É lógico que existem outras questões, inflamações na tireoide e tudo mais, mas didaticamente esses são os principais. E entre o hiper e o hipo, certamente a gente consegue ver mais pessoas com hipotireoidismo, que é o hipofuncionamento, a baixa de funcionamento da tireoide. Quais são os sintomas da do hipotireoidismo ou hipertireoidismo? Como que a gente pode perceber isso? Isso. Bom, eu sempre costumo falar que o hipo e o hiper são condições que, quando não tratadas, ou seja, o indivíduo ele ainda não foi diagnosticado, ela é muito sintomática, porque ela mexe muito com a nossa percepção de bem-estar, com a nossa percepção de cansaço, disposição. Então, geralmente, o hipotireoidismo ele traz isso nas pessoas de maneira mais importante, né? É uma fadiga extrema, são cãibras, fraqueza muscular, indisposição, aquela falta de ânimo para fazer as atividades cotidianas. A gente pode mencionar aqui também quadros de constipação intestinal, né? Então tem uma série de coisas associadas ao hipo. Já o hiper, a gente fala que ele é meio que diametralmente oposto, né? É como se fosse o contrário de tudo que eu falei. Então é uma agitação muito maior. Na musculatura nós falamos de tremores, nós falamos de palpitações cardíacas, nós falamos de aceleração do trato digestório e não uma constipação. Então é extremamente sintomático quando a tireoide ela não está compensada, né? Então, ou seja, eu tenho um problema e eu ainda não me medico. Então, ela é muito sintomática, isso, independente para qual dos lados. E compromete total a qualidade de vida do paciente. A minha descoberta foi justamente isso. A minha qualidade de vida, meu rendimento no trabalho estava muito estranho. Parecia que eu estava... sabe quando tá difícil, tá cansada demais, você fala, cara, dormi bem. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E foi aí onde eu fui diagnosticada com hipotireoidismo. Exato, isso é algo muito comum, na verdade, né? Porque, poxa, você tá supostamente numa fase boa, você se exercita, você se alimenta bem, mas existe uma baixa energética sem qualquer precedente, sem explicação. Né? Geralmente nasce disso, dessa suspeita. A gente linka muito essas questões de hipotireoidismo com o peso, ganho de peso, né? Sim. E aí muitas pessoas falam, não tem jeito, eu não consigo emagrecer, porque eu tenho hipotireoidismo. Coitada da tireoide, né? Ela sempre é culpada. Sempre é culpada. E de fato, isso acontece, tem essa relação tão íntima. Cara, essa pergunta é fantástica e eu acho que responder a essa pergunta é muito esclarecedor para quem está aqui com a gente, né? Porque existe essa cultura de culpar a tireoide por conta de oscilações no peso, né? E é muito importante a gente desmistificar isso, porque assim, existe uma propensão ao ganho de peso? Os estudos dizem que sim, né? Então a gente tem trabalhos que mostram ali algo em torno de 3 até 6 quilos de ganho quando o indivíduo ele tem um hipotireoidismo, por exemplo, descompensado, né? Só que o que acontece? Quando eles vão avaliar do que esse peso ele é constituído, né? Poxa, será que eu engordei e por isso o meu peso subiu? A gente observa que não é muito atribuído a isso. Porque lembra que eu falei para vocês que um dos sintomas é a constipação intestinal? Então, uma parte desse peso adquirido se deve, por exemplo, ao aumento de volume fecal no indivíduo. Uma das funções dos hormônios tireoidianos é o balanço hidroeletrolítico do corpo. Então, quando você tem um hipotireoidismo, retenção hídrica aumenta. Sendo assim, a maior fatia, a maior parcela do peso adquirido não é atribuída a um processo de engordar, mas a um processo de acúmulo hídrico, a um processo de constipação. E muitas vezes o paciente ele tá atento e ele tá percebendo, eu tô engordando. Mas não é gordura. Então, esses sintomas devem ser também, a gente tem que ficar com o sinal de alerta, constipação, esse inchaço, né? Com certeza. E o hipertireoidismo, ele emagrece? Então, você falou que acelera, mas então emagrece? Ótimo. Perfeito, né? Então, até fazendo um gancho para um outro comentário que a gente fez recentemente, que eles são diametralmente opostos. Exato. Então, a gente consegue entender que sim, uma manifestação
no organismo da pessoa do hipertireoidismo é sim a perda ponderal. E aí eu acho legal a gente diferenciar para quem nos escuta, né? Que esse indivíduo ele vai perder peso, mas não necessariamente ele vai emagrecer. Né? Um fenômeno que a gente encontra muito regular no hipertireoidismo é o catabolismo proteico muscular, ou seja, a pessoa perde massa magra, né? E se a gente for analisar friamente, na verdade o que está acontecendo é que esse indivíduo ele está engordando, porque se ele perde massa magra e perde peso, a gente está diante de uma pessoa que engordou. A composição corporal Exato. é aquele falso magro. Exato. Né? Então E isso acaba sendo muito perigoso, né? Porque a gente sabe que a gente ter essa estrutura, né? Que a massa muscular faz muito sentido em relação à saúde, longevidade. E às vezes a pessoa tá emagrecendo, tá tudo bem, tô emagrecendo e não se preocupa com isso, né? Sim, com certeza. Porque para muitas pessoas, na verdade, o que importa é subir na balança Isso. e se deparar com um número menor. Peso né? da balança. E isso é uma análise muito rasa, né? A gente fala Com que é uma certeza. métrica muito pobre para avaliar o sucesso ou insucesso de alguém. Né? Existe também, né, doutora, a tiroidite de Hashimoto. Sim. Essa eu acho que é a dúvida maior que as pessoas têm para classificar, né? E eu acho que até quando chega no consultório e tem o diagnóstico, fala, meu Deus do céu, e agora? O que é isso? O que é isso? Legal, Você pode falar legal. um pouquinho, definir? E acho que é até a diferença das outras que nós Isso, trouxemos é aqui, mesmo, né? tá. Porque Sim. não são a mesma coisa. Perfeito, sem dúvidas. Sim, Bom, quando a gente fala de tireoidite de Hashimoto, eu até prefiro me referir a ela como doença de Hashimoto, haja visto que ela é muito sistêmica, ou seja, ela acomete o corpo inteiro, né? Então, até se a gente vai olhar ali os artigos mais novos e tal, a gente percebe que a nomenclatura ela vem mudando, né? Legal. Então, é a questão da doença Olha de quanta Hashimoto. atualização, né? Isso, e faz super sentido pensar dessa forma, né? E a Hashimoto, doença de Hashimoto, tireoidite de Hashimoto, ela é uma condição de autoimunidade. Então, é o seu corpo atacando uma estrutura própria, pensando que ela, de algum modo, vai fazer algum mal. Então, é um ataque à tireoide. E aí, o que é legal a gente entender, né? Que a tireoidite de Hashimoto, ela é vista como a principal causa para o hipotireoidismo. Então, se a gente for entrar nessa de conceituar, então, quer dizer, o hipotireoidismo, ele é o fenômeno de produzir pouco hormônio. O que pode causar o fenômeno de produzir pouco hormônio? O Hashimoto é a principal causa vista, principalmente em vocês, mulheres, né? E se não for Hashimoto, qual é a causa? Pode ser a causa. Aí podem ser outras coisas, por exemplo, o uso de fármacos, né? Então, alguns fármacos específicos podem ter uma ação agressiva à tireoide. Altas concentrações de iodo podem gerar isso, tá bom? O processo gestacional da mulher muitas mulheres elas acabam, depois de um processo gestacional, adquirindo doenças autoimunes. Olha que desenvolvendo. interessante. Processo de adoecimento, né? Então a gente, passou por uma pandemia de escala global agora. O que a gente observou? Pessoas que tiveram e foram diagnosticadas com Covid, na sequência adquirindo desordens autoimunes. Uma delas, Hashimoto. O estresse pode ter alguma influência em relação à saúde tireoidiana? Quando a gente fala de estresse, a gente tem que pensar que esse estresse ele repercute no nosso corpo por meio de N formas, uma delas hormônios, né? E um dos hormônios predominantes, até a gente chama ele de hormônio do estresse, né? É o cortisol. O cortisol ele tem uma atividade, a gente fala que ela é imunomoduladora, né? Então ela modula a nossa resposta imunológica. Então quando a gente observa um aumento constante desse hormônio em decorrência de um estresse, a gente com certeza pode ter um impacto a nível tireoidiano. Nossa, e aí, é principalmente com o Hashimoto, né, que é a autoimunidade. Então, em relação à reversão, né, quando a gente fala de doenças autoimunes, talvez o termo mais adequado para se referir seja uma remissão. Né? Então, significa dizer que a gente não vai curar absolutamente a condição, mas a gente vai deixar ela num estado em que ela não vai se manifestar, num estado em que é plenamente possível ter qualidade de vida. Então, é isso que a gente busca, um estado de remissão de doença, quando falamos do Hashimoto. Hashimoto, Tá isso, que é uma doença autoimune que a gente já falou. Isso. E nas outras, hiper e no hipo? Então vamos pensar assim, esse Hashimoto ele se desenvolveu de modo a ocasionar um hipotireoidismo. Né? Então o tratamento disso se dá com base no remédio. Né? Então o tratamento faz lá o uso da levotiroxina, isso é prescrito pelo médico, tá? Deixando bem claro. Né? E aí, o que acontece? Em tese, esse indivíduo está tratado. Ele vai usar esse remédio pro resto da vida e ele está tratado. Só que o que a gente está observando nos dias de hoje? São pessoas que, mesmo medicadas, permanecem com os sintomas. É muito mais fácil aqui, veja que eu não estou querendo criticar e de modo algum julgar a pessoa. Mas todos nós, seres humanos, gostamos daquilo que é fácil, que é mais prático, né? Cômodo. E usar o remédio, veja, é só você abrir a caixinha, tomar e tá resolvido. Só que cada vez mais a gente observa que o simples fato de você tomar um remédio e não mudar o estilo de vida que orbita ali tem sido insuficiente. E parece que para as doenças tireoidianas esse padrão ele é o mesmo. Você tem que ter um estilo de vida adequado, você tem que ter uma boa alimentação,
você tem que fornecer os nutrientes que nós dissemos como sendo importantes para o funcionamento tireoidiano, porque tudo isso junto vai compor um cenário de saúde. Não adianta de um lado a gente usar o remédio, mas do outro a gente não ter um estilo de vida saudável.